Tcharam! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Pode Mediar. Hoje não estarei sozinho, encarnado falando. Hoje nós teremos convidados especiais. No episódio de hoje, nós falaremos uma visão prática da formação de trabalhadores. Nos nossos encontros passados, nós falamos da importância da mediunidade, como desenvolvê-la e o papel do médium. Lembra que a gente viu que é da nossa responsabilidade o estudo contínuo, trabalho, perseverança e etc. Então, hoje nós vamos fazer uma parte prática. Como então melhorar, como então desenvolver, como então trabalhar em prol da doutrina espírita. Então sejam todos muito bem-vindos, você do Instagram, YouTube, Facebook, site, do Twitter, sejam todos bem-vindos. Vão compartilhando o link uns com os outros e façamos juntos então um excelente programa. Hoje nós teremos dois convidados especiais, não só um, mas dois. Aqui ó, ali ó, do meu lado, Marco Antônio e o Estevão. Oi galera, boa noite. Boa noite pessoal. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco nessa noite. Temos certeza que vocês dois vão enriquecer assim, ó, numa quantidade de informação que são vários passos, né, que nos ajudarão aí na caminhada da evolução. O caminho é longo, mas a gente tem a eternidade, né? Só apresentando eles, pessoal, eles são coordenadores estaduais adjuntos da Juventude da FEEGO, da Federação Estadual Espírita aqui de Goiás. Então, antes da gente começar, propriamente dito, vamos fazer uma oração, né, pessoal? Bora? Vamos. E aí, sempre fica comigo, ou o Cláudio, a gente sintonizando aqui, e hoje eu deixo com os nossos convidados especiais dar essa abertura. Então, por favor. Vamos todos procurar nos sintonizar com a equipe espiritual que nos envolve, que nos acolhe, que nos orienta. Procurar nos sintonizar com o nosso Divino Mestre Jesus. Buscar o seu amparo, o seu consolo, o seu carinho, a sua orientação no caminho do bem. Mestre amado, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, mais uma vez em teu nome. E te solicitamos o amparo necessário em nosso dia a dia e em nossas vidas, para que possamos ser verdadeiros servidores de sua luz. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Vamos começar então? Então, para você que está chegando aí agora, 12º episódio do nosso podcast, hoje nós falaremos sobre uma visão prática da formação de trabalhadores. No episódio passado, nós falamos do papel que nós temos perante a nossa mediunidade, perante a nossa doutrina. Então, vamos pegar uma parte prática, vamos exemplificar esse processo. E aí, nós temos hoje dois convidados especiais. Marco Antônio, presente. Opa. E o Estevão. Presente, Estevão. Ah lá. Tudo bem, pessoal? Que igual eu expliquei para vocês, eles são coordenadores estaduais adjuntos da Juventude, da FEEGO. Então, inicialmente, vamos fazer uma apresentação dos dois, para eles explicarem para a gente quem eles são, como que começou essa jornada no espiritismo e tudo. Então, primeira pergunta. Como que iniciou a jornada de vocês com a doutrina espírita? Um de cada vez. Eu começo. Não sei como é que funciona normalmente a dinâmica quando tem duas pessoas na transmissão, mas vai dar certo. Demais. Eu comecei, assim, né, a famosa, o espírita de berço, mais ou menos isso. Mas desde que minha mãe estava grávida de mim, sempre fez a evangelização infantil, até os meus
12, 13 anos, talvez eu tinha aquele perfil comum entre os jovens. Ela falou para eu ir, e não tinha muito aquele estudo de ir, né? Aquela vontade de falar assim, não, eu quero ir no centro, eu quero ir para uma cidade, eu quero ir para o e aí, né, em determinada fase, 12 anos, um pouquinho ali antes, eu tive a oportunidade de participar dentro da CRITA que eu frequento, que é o Obreiros do Caminho, que fica aqui em Goiânia. A gente fez um evento que era um evento da área estadual. Na época eu nem sabia, né, o que era a área de juventude, mas a área já promovia atividades entre os centros espíritas e as mocidades para que ela fazia atividades para outros jovens. E aí o meu centro sediou naquele ano de 2012 que um ERG Concentra, né, o ERG, eu acho que muita gente vai conhecer, que é o Encontro Regional da Juventude Espírita, região da região centro, que é aqui de Goiânia, e foi muito legal aquele trabalho, né? E foi um momento que, assim, me despertou para o olhar além da casa espírita, porque até então tinha sido despertado só para ajudar na missão, ajudar, né, as tias da evangelização, a gente chama as amém, a organizar o material, a dar um estudo, a organizar o pessoal no dia do lanche. E aí, com esse trabalho, eu comecei a ver também um potencial de desenvolvimento que eu tinha e que o trabalho me oportunizava. Isso foi em 2012. E aí, de 2012 para cá, tem muita coisa. Eu já passei por muita coisa, mas em 2012 eu me juntei à atitude, eu comecei a fazer parte das reuniões, a fazer parte dos trabalhos que a área já oferecia no estado, e aí desde então vim, né, compartilhando com muitos companheiros esse espaço, até que em 2021 eu fui convidado pela atual presidência da FEEB para estar como coordenador da área estadual de juventude, e a gente poder estar junto com todas as mocidades, com todos os coordenadores de mocidade possível. Que interessante. Nossa. O Estevão, ele tem um pouquinho mais tempo de casa que eu, mas eu também sou tido espírita de berço, né, que comumente o pessoal fala que tive a oportunidade nessa encarnação de nascer em um berço espírita, né, meus pais são espíritas e me oportunizaram isso, e desde o início, assim, da barriga da minha mãe também, eu já participava da evangelização e já frequentava a evangelização. No meu centro espírita não tinha mocidade, então eu nunca participei efetivamente assim do trabalho junto à juventude enquanto eu era mais novo, enquanto eu era mais jovem. Então, eu sempre gostei muito, né, de assistir palestras e tudo mais, e eu ficava na parte participando dos estudos do meu centro espírita. E quando eu tinha ali mais ou menos meus 13 anos, por aí, meu pai pegou o nosso lar e colocou na minha mão e falou, filho, você precisa ler. Eu falei, não, pai, eu não quero ler não, eu tô cansado, eu estudo o dia inteiro, eu passo o dia na escola, chego em casa à noite, tenho que estudar, tem tarefa de casa. No meu tempo livre eu quero ficar jogando aqui no computador, eu gostava muito, né, de ficar jogando. Aí ele pegou o nosso lar. Aí, e ele continuou, ele falou, não, filho, vai ler, e eu repelindo. Aí até ali por volta dos meus 15 anos, mais ou menos, eu peguei, não, deixa eu ler esse livro então, deixa eu ver o que ele tá falando. E isso eu gostava muito de assistir palestras, então eu já tinha ali um certo embasamento que a palestra proporciona, embora não é o ideal, né? O ideal é a gente procurar estudar e ir direto na fonte. Eu lembro que eu levei 1 ano para eu ler o nosso lar, porque eu lia de pouquinho em pouquinho e tudo. Mas quando eu terminei o nosso lar, eu gostei. Eu falei, pai, interessante, qual que é a continuação? Aí eu peguei os Mensageiros depois. Aí os Mensageiros eu já levei uns 3 meses para eu estudar. Aí depois eu peguei o Missionários da Luz. E aí quando eu tinha ali por volta dos meus 17 anos, a coordenação do meu centro espírita, que na figura da Eusita, né, que eu gosto de brincar falando que ela é a minha mentora encarnada, e ela pegou, assim,
estava lá no centro, e ela falou, olha, pessoal, a gente tem que cuidar muito bem dele, porque é ele que vai fundar a mocidade aqui no centro. Aí eu falei, meu Deus, né, como assim? Olha a responsabilidade. Nossa, demais. E aí, e eu não me sinto preparado para essa tarefa. Ela riu e falou, então se prepare, porque é você. Eu falei, então tá bom. Não e tem nisso, escapatória. não teve como fugir. E aí eu pensei assim, como que eu vou falar de espiritismo para jovens se eu ainda não sei muito bem o que é o espiritismo? Boa. Então eu comecei a estudar muito, e eu me aprofundei muito no estudo. Eu entrei assim, numa espiral de estudo que eu tô mais ou menos até hoje, né? Hoje minha rotina é um pouco mais complicada, acaba passando um pouco, mas eu entrei muito nessa espiral. Aí a Elzita me chamou para fazer parte do grupo de estudos aprofundados lá do Centro Espírita, e começou a me incentivar a dar palestras, inclusive, e tudo mais. Aí, pouco tempo depois, eu lembro que eu olhava muito para a federação, eu imagino que é um olhar que muitas pessoas têm, né, embora seja um olhar não muito condizente com a realidade, mas eu olhava muito para a federação e falava, nossa, ali deve ter o pessoal que entende tudo de espiritismo, né, assim, deve ser o pessoal que, se eu chegar lá com qualquer dúvida, todo mundo vai saber me responder e vai ser maravilhoso, né? Aí um dia, quando eu tinha por volta ali dos meus 18 anos, ela me convidou para participar de uma regional com ela, que foi em Anicuns. E a Elzita, ela é a coordenadora estadual da área de estudo do espiritismo. E aí eu fui com ela junto, não fui nem pela área de juventude, foi pela área de estudo, inclusive. E eu participei da regional, eu lembro que eu adorei, meu pai também participava da equipe, então, assim, eu achei muito legal. Conheci a área de juventude, conheci os trabalhos, comecei a participar mais do movimento. E aí, na época, quem estava na coordenação estadual era o Bruno Raoni. E aí eu conversei com ele e ele me convidou para ir numa reunião da unificação, lá na federação, e me convidou para fazer parte da equipe. E nisso eu entrei, e assim, uma curiosidade, né? Que quando eu entrei, eu nunca me afinizei muito, assim, na fala com o jovem. O pessoal fica brincando, fala que eu tenho uma linguagem muito difícil, né? Ele costuma utilizar palavras como assaz. Aí realmente é complicado. Tem vezes nas de reuniões, comunicação, né? Mas, tem vezes nas reuniões que a gente está fazendo que os participantes da reunião nem são os jovens, são muitas vezes o pessoal mais velho, coordenadores de outras áreas, trabalhadores do centro espírita, e nem eles entendem as palavras que o Marco utiliza. E aí, normalmente, a gente fica ali acontece. Aí a gente fica ali numa busca de equilíbrio. Normalmente eu não falo tão culto quanto ele, e ele me puxa para cima, e eu puxo ele um pouquinho para baixo para ele conseguir falar palavras que todo mundo vai entender. É o equilíbrio. Vai uma zona coloquial, uma mais formal, e aí vai chegando no ponto, né? Mas o interessante do que vocês comentaram é que, se a gente observar nas duas falas, ninguém chegou ao teto, digamos assim, a um ponto de alta responsabilidade de uma vez. Então houve uma preparação. Isso é muito importante, né? Até no livro dos médiuns ele deixa isso claro, que vamos começar primeiro com pequenas tarefas, que se você dá conta, as grandes você também vai conseguir. Então isso é muito interessante, porque às vezes o trabalhador tem uma ideia, eu quero trabalhar e eu quero uma casa espírita grande, eu quero um grupo grande, eu quero trabalhar com 200 pessoas. E uma pessoa que está do seu lado, você não consegue trabalhar. Nem com você mesmo você consegue trabalhar. Então é interessante a fala de vocês. E pegando um gancho, vocês falaram muito, tipo, da fé ego, a gente falou, né? A Federação Estadual Espírita de Goiás, mas o que é isso? Para que serve? Explica um pouquinho melhor pro público. Como que funciona isso? Qual que é o objetivo desse órgão, instituição, enfim? Você quer explicar? Vamos falar isso. Bom, a FEEGO, né, assim como a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira,
elas são a casa máter do espiritismo na região, né? Então, a gente tem a FEB como, assim, o principal órgão, digamos assim, do espiritismo no Brasil, e a FEB é dividida em, assim, o Brasil é dividido em 27 regiões, né? Então, na verdade, são 26, mais um que amparar o espírita na região. E aqui em Goiás nós temos a FEG. Então, esse é o papel dela, é orientar e amparar o movimento espírita na região. E aí o órgão máximo, digamos assim, dentro da FEG, que faz esse serviço, é o CFE, que é o Conselho Federativo Estadual, porque a FEG divide o nosso estado em 34 regiões. Cada região tem um coordenador regional. E cada coordenador regional ele tem poder de voto no plano de trabalho da FEEGO, que é realizado no final do ano e é voltado a esse plano de trabalho, porque ele vai trazer o olhar daquela região para o plano de trabalho da federação. Do mesmo modo, acontece em âmbito nacional, que a gente tem o CFN, que é o Conselho Federativo Nacional, que é a união de todas as federativas. Então, todas as federativas vão trazer ideias e noções para o plano de trabalho do movimento espírita nacional. Então, seria mais ou menos essa forma de funcionar. Uma coisa que é bacana da gente trazer é por que essa estrutura é desse jeito, né? Precisa ser desse jeito. Uhum. O próprio trabalho, né, que a FEB traz e que as regiões, né, as outras federativas trabalham, é num formato de trabalho em rede. Por quê? Porque esse é um formato mais otimizado para o trabalho quando a gente precisa alcançar várias regiões e a gente tem poucos trabalhadores, mais o impedimento físico. Apesar de hoje a gente estar aqui, né, pela internet, tá tendo esse momento, a gente não consegue ter uma noção real do que acontece no dia a dia das regiões. E isso é uma coisa que eu e o Marco a gente traz bastante para os trabalhadores da juventude, que apesar da gente estar aqui, a gente precisa de ter pessoas, de ter a juventude, de ter os trabalhadores em cada uma das regiões, visitando centros espíritas, interagindo entre as mocidades, conversando com as cidades vizinhas, para que essa noção comum das regiões cheguem até a gente e a gente consiga fazer ações, desenvolver trabalhos, para que a gente consiga, inclusive, às vezes até pedir ajuda, digamos assim, né? Falar assim, uma região está com muita dificuldade e a gente não tem uma solução, então vamos pedir ajuda para a FEB, vamos pedir ajuda para outras federativas e vamos trocar uma ideia de como a gente consegue solucionar esse determinado problema. A gente até brinca, quando a gente vai para as reuniões, que a gente fala que a gente gosta de quando os trabalhadores dão trabalho para a gente, porque quer dizer que os trabalhadores estão no movimento, eles estão procurando alguma coisa, eles estão propondo, e a gente vai cuidar, né, vai dar esse apoio, da mesma forma que a FEEGO tem esse objetivo de apoiar as casas espíritas para executar os trabalhos que elas acham que sejam viáveis e importantes de fazer naquele momento. Interessante. E hoje vocês estão como coordenadores da juventude, confere? Isso. O que, tipo, na função de vocês, o que é responsabilidade de vocês? O que vocês estão encarregados? Eu vou trazer mais um aspecto do que a gente fica responsável do que a função em si. Porque a função escrita, ela tem lá os requisitos para estar no estatuto da FEEGO e a parte jurídica, legislativa, mas o nosso trabalho hoje tem sido organizar e capacitar os trabalhadores, ou o máximo de trabalhadores possíveis, para que a juventude consiga, né, ao longo do tempo, se renovar e continuar trabalhando, e que, numa ordem de cascata, né, o trabalho que a gente faz com os nossos trabalhadores, eles repliquem isso nas suas regiões para formar novos trabalhadores e as casas espíritas poderem se renovar também e continuar nessa perpetuação do trabalho que a gente tem para fazer pela doutrina. Interessante. E além da função de vocês, existem outras, tipo, eu tenho muita vontade de ajudar, de que forma eu posso fazer isso, com quem que eu entrarei em contato, como que funciona isso? De forma geral, a gente tem, na mesma estrutura que tem para a Casa Espírita, a gente tem as áreas dentro da FEEG. E aí cada área se especializa em apoiar a Casa Espírita daquela forma. Então, por exemplo, o Marco trouxe aqui uma outra área, né, que é a área de estudo espiritismo.
essa área ela fica responsável por auxiliar, capacitar, sugerir formações para os trabalhadores das casas espíritas em relação à parte do estudo doutrinário, materiais, referências, as próprias atividades de formação eles podem desenvolver, e aí isso fica a cargo de cada região, né? A minha região está precisando voltado para uma demanda relacionada à área de estudo, então também eles atendem isso da melhor forma possível. E aí a gente tem, né, para a área da infância, para a área da família, para a área de mediunidade, para a área de comunicação social espírita, comunicação, para a área da arte, promoção social espírita. A gente deve estar esquecendo de mais alguma, tá? Não é área de atendimento espiritual. Atendimento espiritual, atendimento fraterno. Fraterno, né? Uhum. É bem fragmentado. E assim, todas as áreas, elas estão colocadas lá no site da federação. Quem quiser consultar, saber um pouquinho mais de cada uma, elas estão descritas lá. E também por lá vocês conseguem entrar em contato com o coordenador regional da área. Lá tem, dentro de cada uma das páginas das áreas, né, você consegue lá ter acesso ao coordenador e o coordenador te orienta da melhor forma possível. E aí uma coisa que a gente gosta de trazer é que, inclusive dando o exemplo da juventude, é que se você já trabalha com a juventude, se você já apoia o trabalho da juventude, indiretamente você já faz parte da área da juventude estadual, você já é um trabalhador. Então não existe uma barreira que às vezes a gente pensa, né, de eu preciso fazer algo ou preciso executar algum tipo de ação para fazer parte. Não, fazer parte a gente já faz só por estar no trabalho. Agora, se você quer ativamente contribuir com algum evento, contribuir nas reuniões, aí é só conversar com os coordenadores de cada área que eles orientam os dias das reuniões, as atividades que estão vigentes. Ótimo. Achei muito interessante sua fala, Estevam, na questão do seguinte. Então, por exemplo, na minha cidade tem um centro que ainda não tem mocidade. Então, o fato de eu buscar, correr atrás, trocar ideias com outras cidades que têm mocidade e buscar desenvolver esse projeto aqui na minha cidade, querendo ou não, eu vou estar sendo um trabalhador diretamente ou indiretamente do processo. Exatamente. Na verdade, eu diria até diretamente do processo. Porque, assim, o nosso objetivo é dar suporte e apoio para as regiões nesse sentido, né? No sentido de suprir as necessidades que eles, porventura, tenham em relação ao trabalho no movimento espírita. Então, quando a gente fortalece essa rede, tanto na busca de outros centros espíritas que foram exitosos no processo, ou de outras regiões, ou às vezes até pegar algo de outra área que ela fez, foi bem sucedido, e falar, nossa, será que aqui na juventude também dá certo fazer desse jeito? A gente já está colaborando para fortalecer o movimento espírita. Então, a gente está sendo diretamente trabalhador dessa área. Verdade. E pegando um exemplo disso, e divulgando até para o pessoal que está aqui assistindo, há umas 2 semanas atrás, nos dias 21 e 23 de outubro, houve a CONEG, a Confraternização Estadual de Juventude Espírita. Qual que foi o intuito do evento? O que ocorreu nele? Objetivos, metas? Foi alcançado, não foi? Enfim, comentem para nós, por favor. Tranquilo. A CONEG, ela foi um evento que surgiu, né? A primeira edição dela foi em 2019. E ela veio derivada justamente nesse pensamento de rede, né, e replicação do trabalho para a formação de trabalhadores de um evento nacional, que foi a Combrage, que foi a Confraternização Brasileira de Juventude Espírita, organizada pela FEB em Brasília. E aí mais de 1.000 jovens, né, do país participaram. Eu e o Marco também fomos 2 das pessoas que tiveram a oportunidade de acompanhar o trabalho representando Goiás, né, estando dentro da bandeira da FEB. E a gente veio de lá, né, o pessoal, os trabalhadores da época vieram de lá com essa intenção e com essa inspiração de replicar a Combrage a nível estadual, porque uma das coisas mais difíceis para a gente no processo, eu lembro de quem estava organizando, foi conseguir escolher somente a quantidade de jovens que tinha vaga.
porque se pudesse, a gente gostaria de levar todos. Só que como era um evento nacional, a gente tinha um limite de vagas, até por questão de organização, logística. E a gente ficou muito nesse pensamento de como que a gente consegue contemplar os demais jovens do estado, já que a gente não conseguiu oportunizar para que eles pudessem ir nesse evento nacional. E a solução que a gente encontrou foi trazer esse evento e replicar, inclusive, o objetivo dele, que é a formação. E a formação fala assim, não, eu já trabalho, então não preciso da formação. Não, pelo contrário, a formação é para todo mundo. Então a gente formou novos trabalhadores e formou de novo trabalhadores que já estavam, né, na prática, que já estavam no dia a dia exercitando os trabalhos lá junto com suas mocidades, com seus centros espíritas, e a gente conseguiu trazer. Inclusive, só fazendo um adendo nessa fala do Estevão, porque assim, a gente precisa lembrar que enquanto estamos aqui encarnados, estamos todos na condição de aprendizes do Espiritismo. A gente só vai adquirir o mestrado, digamos assim, no plano espiritual. Então, quando a gente fala formação, é nesse sentido. Estamos todos aprendendo, trocando experiência a todo momento e procurando entender como colaborar melhor. Perfeito. E aí, só para terminar de responder, né, a gente conversou com os coordenadores do evento, que não fomos nós, e aí a gente gosta de enfatizar isso. Algumas vezes as pessoas acham que quem está ocupando, né, ali o cargo de coordenação é quem desenvolve as atividades. A gente nem teria tempo para desenvolver a quantidade de trabalho que a juventude precisa desenvolver se dependesse só de mim e do Marco. E a gente conta aí com uma equipe de trabalhadores, né, de jovens dispostos a estarem no trabalho, do qual 2 deles, né, desse grupo que a gente tem, foram coordenadores do evento e coordenaram as equipes. Eu, inclusive, durante o evento, eu fui coordenador da área de alimentação, só eu que provia os alimentos. Inclusive, não sei se você gostou das refeições, mas... E aí a gente, até conversando com os coordenadores, a gente falou para eles, falou assim, pra gente, teve todo um processo, né, para as pessoas fazerem inscrição. Então, assim, nem todo mundo faz inscrição no começo. Não era um processo de inscrição aberta, então a gente tem uma quantidade de público reduzida comparada, por exemplo, ao congresso, quando é uma inscrição aberta. E aí o pessoal foi falando assim, será que não vai dar gente? Será que a gente vai conseguir fazer as pessoas estarem mais motivadas no trabalho da doutrina? E aí a gente até comentou com eles, falou assim, vocês podem ter certeza que a gente atinge o objetivo a partir do momento que pelo menos uma pessoa se sentiu motivada a trabalhar. Porque se tiver pelo menos mais um trabalhador, já é mais do que tinha antes e tá top. Se tiver mais do que um, melhor ainda. E a gente já teve vários feedbacks, né, depois do evento, até durante o evento, de pessoas que retornaram, às vezes não estavam nem frequentando mais, né, o centro espírita, estavam afastados por conta da pandemia. Foi o nosso primeiro evento presencial, de grande porte, digamos assim. E a gente teve tanto o retorno de trabalhadores que já estavam, né, mais próximos, quanto voluntários que não tinham, né, tanta proximidade com o trabalho da área da juventude de forma estadual, que já se voluntariaram, já estão participando de reuniões, já se encaixaram dentro de equipes. A gente ainda tem pessoas que estão num processo de assimilar, de entender mais sobre o papel, do que ela realmente gosta, porque aí uma coisa que a gente precisa desapegar é que a nossa formação de trabalhadores não é formação de trabalhadores somente da juventude, é de trabalhadores. Então pode ser que o jovem, assim como o menino Marco aqui, não goste de trabalhar necessariamente com a juventude e vá trabalhar com outras áreas, vá auxiliar outras áreas mesmo sendo jovem. E é esse o momento que a gente se encontra, de começar as pessoas, né, as áreas, os centros espíritas, começaram a perceber e a aceitar que eles precisam da juventude mais perto enquanto jovens, não somente esperar que eles fiquem velhos, esperar que passe a juventude. E aí o pessoal começa a acolher isso de uma forma melhor. O exemplo que a gente traz, né, são as próprias áreas da federação que, mais do que nunca nos últimos anos, sempre vem pedindo nosso apoio para executar atividades, para planejar atividades,
eles cedem espaço dentro dos momentos deles para a juventude se fazer presente, continuar nesse trabalho de quebra de preconceito, de assimilação de que o jovem pode e deve estar junto do trabalho. Porque, querendo ou não, é uma prova de ego, de vaidade por parte dos adultos. Porque tem-se uma ideia enraizada que, não, eu tenho mais idade, eu tenho mais experiência, que eu não sei o que tem, chegou a minha hora de ensinar. Sendo que, na verdade, igual o Marco comentou, nós somos aprendizes a todo momento. E nós ensinamos a todo momento. Desde criança até um bebê. Se a gente tiver sabedoria, olhos de ver e ouvidos de ouvir, ele está ali nos ensinando algo. E eu achei muito interessante a sua fala nessa questão da junção. Me corrija se eu não estiver errado, por favor. Mas o congresso do ano que vem, o congresso estadual, ele vai ser uma mescla, não vai? Tipo, do público adulto com os jovens? Como é que vai funcionar essa situação? Isso. A ideia para o ano que vem é que o congresso ele tenha uma programação que consiga abraçar o público como um todo. Por quê? A gente passou por um momento que a programação da juventude e a programação adulta eram separadas basicamente dentro do espaço que é sediado o congresso aqui do estado, né? Uhum. E aí a gente percebeu que não precisava mais dessa separação. Em qual sentido? A gente veio desenvolvendo ao longo desse tempo jovens, assim como o menino Marco, que tem uma facilidade muito grande para participar de palestra, para participar de estudos aprofundados, e que não depende só da idade. Porque, como o menino Marco disse, quando ele tinha 15 anos, ele já gostava de palestra. Uhum. E aí, eu represento o outro lado. Eu represento o lado que fez 18 e falou assim, não aguento ficar dentro de sala, eu quero trabalhar, eu quero entregar cesta, eu quero ir buscar fruta. E também, durante um determinado tempo, não entendia o valor do estudo e da preparação. Então, a gente percebeu que a juventude se encontra num momento muito propício para começar a entender os valores que ela precisa abraçar dentro do espiritismo, dentro do estudo, dentro da prática, que em alguns jovens já é muito forte de forma separada, mas que nesse momento é um momento oportuno, e um momento também para quebrar um pouco da imagem idealista que às vezes os mais velhos têm da juventude. Uhum. A juventude é o pessoal que gosta só da música. A juventude é o pessoal que faz barulho enquanto a gente está aqui na palestra. E aí até tirar um pouco o pessoal que se acomodou. Uhum. E aí, assim, a juventude volta a tomar o papel que ela sempre teve, né, de trazer a mudança para os cenários que estão acomodados. A gente veio de um momento de pandemia, que as pessoas estão confortáveis em casa, que as pessoas não precisam necessariamente enfrentar o desconforto, e de pessoas que estavam muito acostumadas a ficarem somente assistindo palestras, somente assistindo o outro e não executar ações a partir disso. E a juventude traz esse caráter no próximo congresso, né? E traz, inclusive, foi até uma situação engraçada que a gente teve em algumas das reuniões, que as meninas que estão coordenando a parte do congresso, elas trouxeram o que a gente tem feito, que a gente tem passado nos últimos anos dentro do Congresso da Juventude, e o pessoal mais velho ficou assim, beleza, vamos fazer isso. Aí elas assustaram, elas falaram assim, uai, mas vocês não vão trazer outra ideia, vocês não vão falar alguma coisa? E aí a gente escutou isso, né? Ela falou assim, não há voz da experiência nesse momento, a gente nunca fez o que vocês fizeram. Então, tipo, a gente tá escutando vocês, a gente vai agregar da forma como a gente puder agregar, porque estamos construindo juntos, mas nesse momento vocês têm mais experiência. Assim como foi também no início da pandemia, que era o jovem que tinha o conhecimento do virtual, que era o jovem que conseguia adaptar uma atividade para fazer dentro da internet. Então a gente vê que nas pequenas coisas, essa cisão, ela tem deixado de ser necessária, e a gente inclusive encontra muitos jovens que quando escutaram essa ideia, não se assustaram, eles falam assim, nossa, que legal, tipo, eu vou poder sentar numa sala que vai ter um palestrante convidado e adulto que eu vou conversar e a gente vai trocar uma ideia. Essa é a ideia.
E aí, o adulto vai poder sentar junto com o jovem num tema mais específico do jovem? Vai, porque a gente também via que existem muitas vezes pessoas que são responsáveis de família, professores, evangelizadores, que gostam de ter esse contato com os temas da juventude para saber lidar na sua região, para saber lidar com a sua mocidade. E é interessante a gente pensar nesse sentido também, porque assim, vamos trazer e aplicar o que o Espiritismo traz para nós, né? Nós acreditamos e nós sabemos que somos espíritos imortais. Então essa não é a nossa primeira encarnação, nós viemos de um conjunto de várias encarnações, em que todos nós passamos por aprendizados e experiências diferentes. Então todos nós somos enxergando o jovem como um espírito imortal, seria muito assim, que ele não tem o que acrescentar no estudo. Do mesmo modo, o jovem há mais tempo, né, ele pode também contribuir e acrescentar para aquele aprendizado, trazendo um pouco a voz da experiência para o jovem. Então, quando a gente propõe esses estudos, que a juventude já está acostumada, né, com eles, que é a nossa metodologia de trabalho aqui no Estado, né, quando a gente propõe esses estudos na forma de vivências, proporcionando debates, proporcionando discussões, a gente está ampliando para um crescimento integral do ser que está ali participando. E isso é muito importante. Então, e assim, o jovem, ele não é o futuro, ele é o presente. Os centros espíritas, é uma ideia que a gente vem trabalhando há algum tempo, mas os centros espíritas, quando eles entendem que eles não precisam investir na juventude para um futuro trabalhador, mas que o jovem já é o trabalhador do presente, e o futuro trabalhador, na verdade, é a criança que precisa desse investimento também, a gente vai garantir a continuidade do trabalho dentro do nosso centro espírita, dentro do nosso movimento espírita. E enxergando essa necessidade também, é que a FEB trouxe como diretriz do plano de trabalho do movimento espírita, essa proximidade com a juventude e essa diretriz de que as áreas procurem trabalhar junto com a juventude. E nós somos muito felizes aqui dentro da nossa federativa, porque a FEB proporciona um olhar diferenciado para a juventude, que a gente tem um espaço muito amplo para poder atuar, para poder agir, para poder... Às vezes a gente até se perde um pouco no tanto espaço que a gente tem, né? E assim, é interessante que a gente propõe as coisas e o pessoal sempre acolhe, o pessoal sempre assim, procura trabalhar em prol da juventude mesmo. Nós sabemos que tem outros federativos, têm as suas limitações por algum motivo, né? Que esse trabalho não consegue acontecer de forma tão natural, mas isso é muito bom. E a gente está ali investindo para o espiritismo como um todo. Não, e o que eu achei muito legal é que é trabalhar com aquilo que gosta. Igual o Marco comentou, eu também não tenho muita experiência para trabalhar com jovens. Eu sempre gostei mais de uma palestra, um estudo e etc. Mas, por exemplo, o Estevão já gostou mais da mão na massa, de entregar uma cesta e etc. Então, é interessante a gente desconstruir aquela ideia de que o trabalho é algo forçoso, ruim, cansativo. Cansa, mas eu acho que a recompensa, quando a gente faz aquilo que gosta em prol do outro, é bem maior. Vocês não concordam? Não, perfeita essa colocação, porque é algo até que eu brinco, eu falo muito, o Estevão já deve ter ouvido algumas vezes, mas assim, eu falo inclusive para minha namorada todo dia quando ela está entrando no serviço dela, que eu falo assim, olha, divirta-se, porque o trabalho ele tem que ser divertido, ele não precisa ser algo pesaroso, ele pode ser cansativo, mas ele não precisa deixar de ser algo divertido da gente fazer, porque quando a gente trabalha, seja dentro do movimento espírita ou fora, nós estamos colaborando com o progresso da sociedade, com o progresso daquela causa que nós estamos abraçando. E é uma forma de caridade, que Jesus veio nos trazer o exemplo máximo da caridade. E o Espiritismo levanta como lema, né, fora da caridade não há salvação. Quando eu trabalho em prol da sociedade, eu estou colaborando com o progresso dela. Quando eu trabalho em prol do movimento espírita, eu estou colaborando com o progresso dele. E a gente pode pensar da seguinte forma, né? Eu imagino que por tudo que a gente já estudou de Jesus,
ele não ia chegar na gente e convidar a gente para uma latada, né? Ele vai chegar na gente para convidar a gente para um trabalho legal. Durante todo o ensinamento dele, né, em momento algum ele disse que você ia precisar sofrer, ficar sofrendo, ficar de uma forma negativa no trabalho, né? Se a própria filosofia, o próprio ensinamento maior que ele traz para a gente é o amor, conquistar a felicidade eterna, né, que não é deste mundo, não tem porquê algo que vem dele, algo que é para ser bom, gerar algo ruim. Claro, a gente sabe que no nosso relacionamento, né, no nosso relacionamento do mundo material, com pessoas, cada um tem as suas dificuldades, tem as suas limitações. A gente tem as nossas dificuldades e as nossas limitações. O trabalho é justamente para isso, para a gente conseguir eliminar essas situações, nessa situação para ser sempre algo ruim. Para ser, vai te agregar, que te deixe bem, que te traz a sensação de paz no final da realização, porque é uma das formas de você se conectar com Cristo. Verdade. Fazendo um adendo, um parênteses, vamos divulgar o congresso? Me ajuda. Congresso é ano que vem, fevereiro 18. Eu vou pegar a data certinha, é do dia 18, mas eu vou pegar aqui certinho para você. Pega, por favor. Não estava preparado para isso. Mas... Não, eu também não. Mas foi uma coisa que me veio aqui na cabeça, porque a gente falou do congresso ano que vem, tudo. É um evento presencial, aberto, então vamos fazer as inscrições, vamos participar, vamos estudar, vamos ir. Igual o pessoal estava comentando, a Coned, por exemplo, é muito interessante porque são sementes que são entregues. Então é muito legal porque você se sente acolhido, você pensa, você tira um momento para aquilo, você vê pessoas simpatizantes com ideias muito parecidas, que estão ali para ajudar umas às outras. Então, assim, é um acolhimento realmente fraternal. Sem contar também que a comida, as cantorias e tudo trazem uma energia sensacional. Não, com certeza. Porque vai ser ano que vem, em fevereiro, acho que é 18, 19 e 20. 18, 19 e 20, que é o principal. E o tema, né, do congresso é o Consolador ante os Novos Tempos, que é justamente para a gente trabalhar essa temática, né, de posterior ao período da pandemia que a gente se encontrou, como o Espiritismo está lá para consolar cada um de nós e como que a gente pode consumir, né, o Espiritismo, praticar a doutrina de forma a tratar cada um, não só dos problemas materiais, mas dos espirituais que a gente carrega também. Perfeito. Aí lembrando, pessoal, é só entrar no site da FEEGO, digita lá no Google, FEEGO, Congresso 2022, inscrição, vai aparecer lá. Vai 23. Ser em Goiânia, evento presencial. Então, fiquem espertos aí. Voltando à questão dos trabalhadores, agora uma pergunta mais um pouco direcionada. Para vocês, quais são as qualidades de um bom trabalhador? O que um trabalhador deve ter para falar, não, bom, tá no caminho, na opinião de vocês? Eu vou fazer assim, o uso de uma fala que Kardec nos traz, a espiritualidade também nos traz, né? Que para nós trabalharmos é necessário boa vontade em trabalhar. Então esse é o requisito principal que a gente pede, boa vontade. Mas o requisito adicional que eu tomo a liberdade de colocar, e que é algo que inclusive eu e o Estevão conversa muito sobre, é que assim, a gente precisa de entender um ponto, né? O trabalho no movimento espírita, principalmente, no nosso centro espírita, na nossa região, seja em âmbito federativo, no estado, nacional, enfim, seja no âmbito que for, o trabalho é voluntário, claro. Né? Então, assim, ninguém está obrigando a gente a estar ali assumindo as responsabilidades que a gente assume. No entanto, é necessário a gente ter um compromisso com o trabalho, porque o trabalho é voluntário até o momento que a gente aceita. No momento que a gente aceita, ele passa a ser obrigatório, porque tem toda uma estrutura contando com a gente. Tem todas as pessoas, outros trabalhadores contando com o nosso empenho, com a nossa dedicação, com o nosso carinho com o trabalho. Então,
esse sentido eu acho ele também crucial para o trabalhador, que ele tenha boa vontade e que ele esteja disposto realmente a trabalhar, a colaborar em prol do trabalho que ele se propôs a assumir. Porque querendo ou não, igual você falou, torna uma responsabilidade, né? É uma missão e tem os seus pesos, né? Se cumprido adequadamente ou não. Sim. Eu concordo com o Marco, né, sobre a questão da boa vontade, porque é isso que muitas vezes traz, né, o trabalhador, é esse ímpeto da vontade de trabalhar, é ali uma virada de chave, é uma inspiração, é ter vivenciado alguma coisa que despertou nele esse senso. Só que, igual a gente está falando da formação do trabalhador, o trabalhador também precisa entender que ele está em formação, porque a inspiração, a boa vontade, todas essas coisas. O marco é físico, é sair do lugar, mas ele não vai te garantir a continuidade do seu movimento. Então, por exemplo, se eu fui por boa vontade, bacana, eu entrei. Mas se eu entrei, eu tenho novos desafios, eu tenho que ter uma nova visão, eu tenho que continuar me desenvolvendo. Por quê? Porque, e aí é uma coisa que é muito consoladora para quem escuta, mas tem que ser um incentivo muito forte para quem trabalha. Que é uma das frases que a gente gosta de falar quando a gente tem evento, principalmente, que é: o trabalho vai acontecer, quer a gente queira ou não. O que a gente pode fazer é estar disponível para ajudar e auxiliar no trabalho. Então, por exemplo, vamos supor lá que a gente fique responsável pela atividade de encher os copinhos de água fluidificada para o pessoal, os frequentadores tomarem após o passe. Se eu me comprometo a fazer isso e eu não vou, ou eu não faço, pode ser que uma ou outra pessoa fique sem tomar água, mas os trabalhadores que estão ali vão dar um jeito de começar a servir água pessoal. Então, o que a gente pode fazer é cumprir com esse trabalho. Só que essa consciência da formação, e aí para mim vem uma outra característica, que é a de não precisa nem ser o mais, porque eu nunca fui estudioso, nem precisa ser o mais estudioso, mas você precisa ser pelo menos curioso. Por quê? Porque a curiosidade vai te colocar para você começar a consumir a doutrina. Você vai começar a... Despertou para o trabalho, você também precisa se despertar para o estudo. Por quê? A formação do trabalhador, ela consiste da prática e da doutrina. Se eu sou um trabalhador que tem só prática, eu me torno muito suscetível a abalado durante uma atividade, a sofrer influenciações, a não conseguir lidar com uma situação que outros trabalhadores ao meu redor possam passar, e você se torna muito bom em fazer uma coisa, mas se torna muito limitado em fazer outra. Da mesma forma, a parte doutrinária. Se você apenas estuda, se você apenas fica nas palestras, se você apenas fica nos livros, você não está exercendo uma das coisas que a própria doutrina traz, que é a prática. Então, a prática da caridade, o exercício para você conquistar, porque da mesma forma que a gente se forma como trabalhador, a gente tem que se exercitar com a paciência, a gente tem que se exercitar com amor ao próximo, a gente tem que se exercitar com a indulgência. Então, teoria tudo isso é tudo lindo, né? Mas na prática... Sim. E assim, para os dois lados, quando a gente nega o outro, o nosso é muito fácil. Para quem pratica, é muito difícil estudar. Para quem estuda, é muito difícil praticar. Mas quando a gente vai buscando esse equilíbrio, a gente começa a entender o quão complexo é a formação de um trabalhador. Uhum. Mas uma coisa interessante que eu pego na sua fala é da questão do seguinte: tem muitas coisas práticas que a gente tem dificuldade em fazer e que o estudo facilita, na minha opinião. Sim. Peguemos um exemplo, por exemplo, perdão. Quando você, por exemplo, estuda o que é perdão, que aquilo que o outro faz diz respeito a ele, não a você, que você estuda coisas básicas da psique humana e das suas relações, parece que fica mais fácil de compreender aquela situação e entender o porquê do perdão e como fazê-lo.
Aí eu acho interessante a teoria. Porque às vezes a gente vira e fala assim, não, ok, eu tenho que praticar perdão. Mas o que é perdão? Ah, eu tenho que praticar uma caridade. A caridade é eu ir lá e ajudar o próximo com uma esmola, dinheiro só. Mas eu não tenho dinheiro, então eu não faço caridade. Jesus falou que... Jesus não, né? Mas acho que a doutrina, né? Fora da caridade não há salvação. Então eu tô perdido. Então, eu acho que esse ponto teórico, ele é importante porque ele esclarece. Mas igual você falou, ele não firma, né? Ele não dá base. Inclusive, né, eu aproveito esse gancho até para trazer uma mensagem de Alcione, que ela nos fala que a mensagem de Jesus, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E aí, uma coisa que eu e o Estevão a gente conversa, né, toda vez que a gente propõe um evento para o pessoal, que a gente vai ali, às vezes, levantar os coordenadores do evento, e uma das primeiras reuniões que a gente faz com a coordenação do evento, é que a gente fala assim, olha, não faz sentido o evento ser bom para todo mundo, né? Não precisa ser algo sofrido. E aí a gente lembra os trabalhadores que, assim, se eu tô ali no meio do evento caçando encrenca com as pessoas ao meu redor, criando conflitos, criando discórdias, gerando mal-estar, eu não tô vivenciando o espiritismo. E aí aquele jovem que tá ali participando do evento, ele vai olhar para mim como trabalhador, às vezes vai pensar que eu tenho mais moral que ele por algum motivo, e porque muitas pessoas pensam, né, que simplesmente por estar com um crachá ali trabalhador, a pessoa virou um ser sublimado da noite para o dia, e não é bem assim, né, que acontece. Então, assim, o trabalhador, ele tem uma responsabilidade muito maior em vivenciar o espiritismo, em vivenciar o que ele está se propondo ali a levar para as outras pessoas. E eu pego essa fala do Marco e aí eu trago dois elementos que é bacana, que ajuda a gente a compreender. O primeiro deles é que a gente consegue, né, trazer a mesma explicação que uma vez trouxeram para mim sobre a mediunidade. A gente tinha muito, quando a gente era mais novo, essa ideia de que o médium é tipo um superpoder, e quanto mais você tiver, melhor. E aí, com o tempo, a gente aprende que, na verdade, não. Que quanto mais faculdades mediúnicas aquele médium tem, a responsabilidade e o compromisso dele é maior. Ele tem uma aprovação maior pela frente. E a do trabalhador também é dessa forma. Por quê? E aí a gente traz o segundo ponto, que é o que eu ia comentar. O trabalhador, por mais que ele não esteja nessa posição que o Marcos citou, muitas vezes ele é olhado assim. Ele é visto como uma representação do evento, do centro espírita, da FEEGO, da mocidade. E aí, inconscientemente, ele já gera nas pessoas a questão do exemplo. E aí que está a nossa responsabilidade. Muitas vezes o pessoal até fica falando assim, para você ser um coordenador de mocidade, você tem que ser perfeito, você não pode fazer tal coisa, você não pode fazer outra coisa, você não pode sair, você não pode fazer assim, assim, assado. E não é sobre isso, mas é sobre o exemplo que você está passando para as pessoas que olham para você. E aí entra todos os ensinamentos do Evangelho. Porque se você está ali de acordo com o Evangelho, se você está sendo curioso ao ponto de ler, se você está entendendo que você está em formação enquanto trabalhador, que você ainda é suscetível aos erros, mas que faz parte, que você tem que dar o seu melhor, a gente chega num processo que eu e o Marco gostamos de fazer, de avaliação, que a gente não pergunta para os coordenadores dos eventos, para os coordenadores de equipe, que você acha? O evento foi bom? Você acha que você conseguiu fazer? Não, a gente pergunta, você está satisfeito? E é importante, a gente faz assim, você está satisfeito? Você acha que você entregou tudo que você podia entregar nesse evento? Uhum. Porque se a resposta da pessoa for sim, é o que importa. A gente se apega um pouco, né, nos resultados exatos, a gente se apega um pouco nas construções prontas, mas às vezes a gente precisa lembrar que a gente está fazendo uma parte, que cada um tem o seu momento, que aquele espaço de trabalho pode ser um espaço de despertar para uns e de provação para outros, e que dentro daquele momento a pessoa se dedicar o máximo que ela puder
que seja ir em uma reunião e depois não aparecer mais, mas aquilo foi o máximo que ela conseguiu se dedicar, ele tem que ser reconhecido e ele tem que ser incentivado para o trabalhador ser acolhido e ele continuar na formação dele, continuar exercendo o trabalho. Porque se nesses momentos de necessidade, né, que o trabalhador está se esforçando, ele ainda recebe algum tipo de recusa, ele recebe algum tipo enfim, de negativa, e não entenda a negativa no sentido da orientação, mas no sentido do tratamento, do acolhimento. Ele vai se sente acolhido, né? Isso, ele vai entender que a formação não é para ele, que talvez ele não seja o lugar ali, que não é aquele momento. E a doutrina, a gente não quer isso, a gente quer que as pessoas se sintam acolhidas e que elas tragam mais pessoas. Exatamente, nossa, perfeito. Que é aquela questão, né? A gente precisa acolher para agregar, né? E eu achei muito interessante sua fala, porque às vezes, sem a gente perceber, a gente faz justamente o contrário. Nós talvez tecemos uma palavra, um gesto, uma atitude que repele um potencial trabalhador ali. Então, realmente, foi muito importante a ressalva. Caminhando então para a nossa finalização, né? Agora que eu estou vendo aqui, já excedi o tempo, né? Mas estamos caminhando. Para a gente finalizar, agora falando um pouquinho mais, que foi até um tópico mandado para a gente, no que diz respeito ao centro. A casa espírita em si, a igreja, né? O local onde se pratica, se desenvolve, se organiza essas atividades. Na opinião de vocês, quais as responsabilidades desse local e de que forma ela pode contribuir, então, para essa formação e para toda essa discussão que a gente fez nesse episódio? O centro, e aí depois o Marco pode complementar, mas o centro ele vai ter, né, essa posição de orientação espiritual em relação a cada um dos seres encarnados e desencarnados que vão de encontro. Então, enquanto trabalhador, se eu quero ajudar o centro, eu preciso entender quais trabalhadores que ele está precisando naquele momento. E aí, por que é importante a gente entender quais são os trabalhos que o centro está precisando? Porque a formação de trabalhador, ela é para o trabalho, não importa qual trabalho seja. O centro, ele vai precisar, em determinados momentos, de médiuns. Em outros, ele vai precisar de pessoas que vão fazer a limpeza do centro. Ele vai precisar de gente que vai ficar na livraria, vai precisar de gente que distribui a mensagem na entrada, de gente que vai fazer a condução da palestra no dia da reunião pública. E todos esses trabalhos, dentro do sistema do centro espírita, são importantes e eles precisam de pessoas, eles precisam de voluntários. A casa, quando precisa dos trabalhadores, ela normalmente já tende a colocar ali algum tipo de formação, algum tipo de trabalho para que as pessoas consigam executar. Então, por exemplo, no meu centro espírita, nesse último mês, começou o curso de passe. Por quê? Porque depois da pandemia, a casa não consegue mais sustentar os grupos de passistas que tinham antes para todos os dias de atividade. Então, ela entendeu que ela precisa formar novos. Outras casas, elas vão ter um determinado tempo para elas entenderem que elas precisam fazer atividades de formação. E muitas das atividades, tirando principalmente atividades doutrinárias, atividades mediúnicas, a formação dela é mais com a prática do que com o estudo no começo. Então, por exemplo, eu vejo que o centro está precisando de pessoas para distribuir a mensagem na entrada, eu não preciso necessariamente ler o evangelho todo antes de ir lá e me colocar à disposição para entregar as mensagens. Mas eu preciso talvez fazer uma vibração antes de entrar naquele meu trabalho para poder receber a todos com um sorriso e ser um momento acolhedor. E aí a gente começa a entender que a gente tem uma posição ativa diante da casa também. Por mais que muitas vezes a gente venha, né, eu sou um frequentador da casa, eu venho para assistir palestra, eu venho para participar de um trabalho, a gente também pode exercer a atividade de requisitar, de reivindicar, de sugerir, de propor, de tomar à frente. E como que isso acontece? A maioria das casas espíritas, ou pelo menos as que eu conheço, elas funcionam com um estatuto e uma presidência. E dentro dessa presidência, né, eles coordenam ali as reuniões de acordo com os associados.
Então, como que funciona? Você, mesmo sendo um jovem, pode ir no presidente da sua casa, pode ir no coordenador da sua mocidade, perguntar como que você se associa na sua casa espírita. E aí você faz o processo de associação, passa a participar mais ativamente, né, da sua casa espírita, não só nas atividades operacionais, mas até de falar assim, olha, a evangelização precisa de um novo galpão, a gente precisa reformar as salas, porque enquanto associado do centro espírita, você vai poder trazer a perspectiva que você tem do seu trabalho, do seu dia a dia, e ser um pouco desse agente de formação de novos trabalhadores, de organizar o espaço onde esses trabalhadores vão estar sendo formados. E aí, para finalizar e deixar o Marco falar, eu gosto muito da ideia de quando... Eu não vou saber citar agora. Esse é um dos meus problemas, que a gente fica de dupla. Eu sempre esqueço as citações, aí eu falo, aí depois, se o Marco lembrar, ou se ele reconhecer... A intenção. Uma vez, né, foi perguntado, falou assim, nós somos os trabalhadores da última hora, né? Então, assim, o nosso trabalho já é a execução da doutrina? Não, nosso trabalho está sendo capinar os lotes, o pessoal que já está vindo conseguir executar um trabalho impecável para a doutrina. Então, às vezes, o nosso trabalho, a nossa formação vai ser se preparar para os trabalhadores. Né? Toda essa estrutura que a gente conversou nesse momento, ela existe por causa do centro espírita. Então, assim, a finalidade disso tudo, de todas essas discussões, de todas as áreas que existem na Federação Espírita Brasileira, de todas as áreas que existem na Federação Espírita do Estado de Goiás, de todo o nosso trabalho, o empenho que a gente vem fazendo lá dentro da federação, visando atingir o centro espírita e proporcionar uma melhoria efetiva para o centro espírita. Porque sem o centro espírita a gente não vai ter espiritismo. O centro espírita é o que carrega isso tudo. Por que tem o coordenador regional? Porque o coordenador regional ele vai entrar em contato com o centro espírita da região e levar para a federação, no CFE ou em outros momentos, o que aqueles centros espíritas estão precisando de apoio. Porque a gente não consegue visitar todos os centros espíritas, a gente não consegue estar em contato com todo mundo ao mesmo tempo. Por que a gente precisa dos coordenadores de juventude? Por que a gente fez esse trabalho com a CONED, por exemplo? Porque a ideia é que esses jovens que participaram da CONEG, eles auxiliam o coordenador regional da região deles no trabalho com a juventude, porque com certeza o coordenador regional não dá conta de abraçar todas as áreas. Então ele precisa de suporte também nesse trabalho em rede. E aí, tendo esse feedback, a gente vai conseguir pensar juntos e estruturar juntos como passar pelos desafios que estão sendo enfrentados. E esse ponto que o Estevão levantou, ele é muito importante, porque nós podemos chegar na coordenação, chegar na direção da nossa casa espírita e nos propor a trabalhar. Falar assim, olha, eu quero estar junto de vocês, eu estou vendo que tem espaço, eu queria saber como que eu posso fazer para eu atuar mais. Isso está o tempo todo aberto para nós. E lembrando que, falando de forma específica para a juventude, né, já que a gente falou do trabalho, o trabalho com a juventude, ele precisa envolver planejamento e operacional também, porque o operacional é importante. Tem jovem que não vai se identificar com a parte de planejamento, mas o planejamento também é importante, porque vamos pensar assim, se o dirigente de uma casa espírita que cuida às vezes do financeiro desencarnar, e ele não preparar ninguém para estar ali, não vai ser um jovem que vai olhar e falar, nossa, eu nunca mexi com isso na minha vida, eu vou lá mexer então. Uhum. Ele vai se sentir intimidado. Agora, se ele está ali junto, participando das ações, vendo como que é a tomada de decisão, quando esse dirigente desencarnar ou quando às vezes sentir que pode passar essa responsabilidade por esse jovem, ele vai acolher com ânimo e zelo. Perfeito. Uma coisa que me veio à cabeça, né? Lembremos, nem mesmo Jesus trabalhou sozinho. Então, quem dirá nós? Pensei o mesmo. Gente, Marco e Estevão, muitíssimo obrigado. Meu Deus, quanta informação, quanta energia boa trocada. Vocês não querem participar toda terça
A gente marca esse compromisso aí, essa responsabilidade. Toda terça é complicado, mas assim, a gente pode voltar mais vezes. Mas se você quiser, a gente tem as reuniões, né, que a gente fica discutindo essas coisas a cada 15 dias. Então, assim, pode ficar tranquilo que vão ter várias oportunidades. Excelente. Agradeço imensamente por cada palavra, por cada ensinamento, por cada contextualização. Realmente foi uma exemplificação de formação de trabalhadores. Nossa, muito bom, muito bom. A gente que agradece a oportunidade de ser útil. E podem ter certeza que foram e foram muito. Vamos então caminhar para o nosso encerramento? Vocês podem, por favor, fazer então uma prece de encerramento para a gente agradecer e finalizar esse episódio que foi sensacional? Sim. Vamos fechar os nossos olhos, nos sintonizar na presença da espiritualidade amiga, na imagem do Mestre Jesus. Que possamos, Senhor, nesse momento, todos que aqui estamos presentes, todos aqueles encarnados e desencarnados, possam estar amparados pela vossa luz, que tenhamos uma semana muito positiva, que lembremos a todos os momentos dos teus ensinamentos e que consigamos, cada dia mais, um pouquinho que seja, caminhar no trabalho com Cristo para a sua atuação e que suas bênçãos sejam levadas a todos aqueles que nos cercam em cada uma das regiões do Estado. Que possamos, Senhor, estar amparados, receber as bênçãos da espiritualidade amiga, para que uma vez mais confiemos no teu trabalho e confiemos no caminho que estamos construindo. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, Marco Antônio Estevão, muitíssimo obrigado. Foi excelente. Obrigado a todos os ouvintes, pessoal do Instagram, do Facebook, do Twitter, do YouTube. Obrigado, Cláudio. Obrigado a Cinturinha do Bem, a Espiritualidade Amiga. Vejo todos vocês na semana que vem, no nosso próximo episódio. Belezinha? Marco, Estevão, mais uma vez, muito obrigado. Até mais, pessoal. Até. Tchau, tchau.